Olá, olá, o meu nome é Pedro Glória, bem-vindo ao canal Pedro Doxa. É o fim. Agora é hora de não podemos perder sequer um minuto. Algo importante está para acontecer na história da Terra. Estamos a chegar a um momento da história em que coisas tremendas irão acontecer sobre o nosso planeta. E nós precisamos saber quais são essas coisas que Jesus falou e que os profetas falaram. Ok? Então, nós hoje precisamos de pensar, de agir e decidir rapidamente. Porque há decisões que têm a ver com vida ou com morte. Vida e morte, não só para esta vida, mas para a vida futura. Então é importante nós estarmos a nos informarmos sobre esse assunto. Tá bom? Então, meu querido amigo, inscreva-se no canal se não é inscrito. Ative os sininhos de notificação, todas as notificações. O facto de colocar o like e passar para outras pessoas é extraordinário porque esta mensagem pode atingir outras pessoas que precisam desta mensagem de urgência que temos a transmitir. Tá bom? Posso contar consigo? Muito bem. Mas não se assuste com aquilo que eu falei. Há uma solução. Porque a Bíblia diz que quem está em Cristo Jesus é uma nova criatura. E todas as coisas se fizeram novas e estamos guardados, protegidos, porque Ele cuida de nós. Estamos em boas mãos. Não precisamos ter medo. Aqueles que estão nas suas mãos não precisam ter medo. Mas é preciso estarmos alerta e percebermos os dias em que nós estamos a viver, querido amigo e querida amiga. Tá bom? Então vamos abrir a palavra de Deus em Mateus. Se tiver a sua Bíblia, pegue nela. Mateus, o capítulo 24, do verso 15 em diante, e diz assim: Quando, pois, vires o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda. É Jesus que está a dizer que é importante ler o livro de Daniel. Se o seu pastor diz que não, com quem você vai ficar? Com o seu pastor ou com Jesus? Se o seu padre diz que não, com quem você vai ficar? Com o seu padre ou com Jesus? Se o teólogo famoso da sua preferência diz que não é muito importante estudar Daniel e Apocalipse, com quem você vai ficar? Com essa pessoa ou com Jesus? Eu prefiro ficar com Jesus. Eu e a minha casa preferimos seguir o conselho de Jesus, estudar Daniel e Apocalipse. Mas depois diz assim: Então os que estiverem na Judeia fujam para os montes. Quem estiver no eirado não deixa atirar coisa alguma da sua casa e que também, assim, quem estiver no campo. Então, meu querido amigo, está-se a falar aqui de urgência. O de que é que Jesus está a falar? Mateus 24, leia todo Mateus 24. Os discípulos tinham pedido a Jesus sinais referentes aos últimos dias. E Jesus então começou a contar ao longo da história, a começar mais ou menos nos seus dias até aos dias de hoje, e enfatizou vários sinais agora para o tempo do fim, que se estão a cumprir. Já se cumpriram quase todos, mas tem alguns que se estão a cumprir agora neste momento e que são muito urgentes, porque eles envolvem grandes decisões da minha, da tua parte e daqueles que nós amamos. Ok, mas aqui havia uma mensagem de urgência. E essa mensagem de urgência, Jesus tinha dito que no ano, ele não especificou o ano, mas ele disse aos seus seguidores que os exércitos, quando eles vissem os exércitos romanos em volta de Jerusalém, que eles então partissem rapidamente, fugissem, porque a cidade iria ser destruída. Ora, o que é que aconteceu? Quando os exércitos rodearam a cidade, Séstio, penso que foi Séstio, portanto, que teve que deslocar o exército para um outro lugar, para uma outra batalha, aí os cristãos fugiram e então o exército voltou. Infelizmente, o povo judeu se endureceu terrivelmente contra os romanos e, como consequências, mais de 1 milhão de judeus perdeu a sua vida. Entre aquele cerco e, passado algum tempo depois, cerca de 1 milhão de pessoas morreu e muitos foram presos, portanto, neste cerco. E foram terríveis as calamidades, muitos a morrerem com fome e de várias outras formas. Foi horrível, realmente, aquilo que aconteceu ali. Os cristãos, como estavam alerta e seguiram aquilo que Jesus, as orientações de Jesus, então eles estavam preparados e escaparam e nenhum cristão sequer morreu. Jesus também, meu querido amigo e amiga, tem advertências também para os nossos dias. Também ele tem advertências para agora. Sabe, antes de prosseguir aqui, eu gostaria de contar uma experiência. Um dia fui visitar um pastor de uma outra denominação e ele disse-me assim, ele recebeu-me bem, a esposa também me recebeu bem, eu gostei muito deles, por acaso, e entretanto ele estava um bocado amargurado porque algumas pessoas da denominação dele tinham saído da denominação dele para a minha denominação. E então ele agora estava-se a queixar do meu colega porque ele tinha tirado as pessoas do meu aquário. Então, vocês, adventistas do sétimo dia, dizia ele, têm muito esse hábito de roubar os peixes do aquário do outro. Só que eu não entrei nos méritos da questão, fui ali em missão de paz, mas depois pus-me a pensar num cântico que eu tinha ouvido em criança. E o cântico diz assim:
Cristo fez os peixes para o rio e mar. Cristo fez os peixes, pô-los a nadar. Como brincam na água até ao fundo vão. Vejam como brincam, sem cuidado eles estão. Eu pus-me a pensar, espera lá. Os peixes para os rios e para os mares são livres. O ser humano para os aquários de pastores e de igrejas. Que loucura. E sabem, não é que aconteça só com ele. Se calhar se eu visse os meus membros da minha igreja saírem para outra igreja, eu acho que ia ter o mesmo sentimento semelhante. Vejam como sou eu, pobre ser humano. Como era aquele pastor, pobre ser humano. Como somos nós. Mas, queridos amigos, os peixes não são nossos. São de Cristo. O rebanho não é nosso, é de Cristo. Ele é o pastor. Nós somos apenas ajudantes do pastor. Meu querido amigo, minha querida amiga, a quem quer você agradar? Você quer agradar o seu padre, o seu pastor, o seu pai, a sua mãe, a multidão? No tempo de Cristo, os guias religiosos que tinham inveja de Jesus, eles fizeram com que Pilatos crucificasse Jesus. E então eles persuadiram a multidão. A multidão deixou-se persuadir pelos líderes religiosos, porque pensaram, bom, nós vamos poder ganhar alguma coisa com eles, mas se nós não fizermos a vontade dele, depois vamos perder alguns benefícios. E assim, então, naquele objetivo de agradar aos líderes, não é? E Pilatos, no objetivo agora, por sua vez, de agradar àquela multidão, então crucificou Jesus. Meu querido amigo, a quem quer você agradar? À multidão? Aos guias religiosos, aos líderes religiosos ou a Cristo? Que deu a sua vida por si, que o amou, ao apontar a sua vida por si e pelos seus familiares a quem você ama. A quem você vai seguir, a quem você vai obedecer. A quem nós vamos obedecer. Meu querido amigo, é muito importante que você entenda que aqui no verso seguinte, Mateus capítulo 24, neste mesmo contexto, Jesus disse: ai das grávidas naquele tempo, que vai ser doloroso, obviamente, para quem está nessa situação, mas depois também diz: orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado. 40 anos depois de Cristo ainda havia um sábado, o Santo Sábado, para guardar. E Jesus claramente disse, quando Jesus falou da destruição de Jerusalém, isso só ocorreu no ano 70. Naquela altura ainda deveriam guardar o sábado e deviam estar até lá a orar para que a fuga deles não acontecesse no inverno, porque era muito frio, e nem no sábado, porque era um dia sagrado. Então, meu querido amigo, com quem você vai ficar e eu? Com o seu pastor, com o seu padre, com o Papa, ou vamos ficar com a Bíblia? Recentemente, o Papa, esse homem, quem eu amo, por quem tenho estima, ele disse que Deus não tinha uma varinha mágica para fazer aparecer tudo do nada. Ora, ele disse isto para dizer que Deus precisava de ajuda na criação, que ele precisava da evolução. Ele estava a concordar com a evolução. Entretanto, agora, sob o pretexto do ambiente e da família, ele anda a dizer que devemos guardar o domingo porque é um memorial da criação. Parece haver aqui alguma incoerência, não é? Entretanto, a Bíblia não diz que o memorial da criação é o domingo, mas o sábado. Ah, meu querido amigo, com quem eu vou ficar e você? Com Jesus Cristo, que deu a sua vida por nós, que foi cuspido e esbofeteado e tratado como o pior de todos para carregar o meu e o seu pecado e daqueles que nós amamos? Ou vai ficar com o Papa? Por maior consideração e carinho que tenhamos. Pois bem, esta é uma pergunta que eu e você, individualmente, nós precisamos, então, de tomar uma decisão importante nesse aspecto. Veja, a Igreja, no final dos tempos, ainda deveria de guardar o sábado. O livro do Apocalipse mostra-nos a igreja remanescente lá do fim dos tempos. E aqui diz, no capítulo 12 e o verso 17, que esta igreja seria atacada por o dragão, que é Satanás. E a mulher aqui representa, que significa a igreja. E diz assim: irou-se o dragão, que é Satanás, contra a mulher, a igreja, e foi pelejar contra o restante da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. No final dos tempos haveria de haver uma igreja que ainda guardava os mandamentos de Deus e que Deus deu, que Jesus deu e que os apóstolos seguiram. Qual é essa igreja que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus? Você sabe, procure saber. E siga, vá por essa igreja. Porque ela guarda os mandamentos de Deus. Ela é a igreja de Deus do tempo do fim. E agora vou ler também um pouco aqui à frente, Apocalipse, do capítulo 14, que diz o seguinte. Aqui diz, a partir no verso 9, 10 e 11, aqui diz que vai haver um momento, Apocalipse 14, do 9 em diante, aqui diz: seguiu-se a este outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na sua
fronte ou na sua mão. Também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento só pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem dia nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Queridos amigos, no final do tempo, vai haver alguém que vai dizer que o dia de guarda é o domingo, mas a palavra de Deus diz que devemos guardar todos os mandamentos, sem exceção, incluindo o sábado. E a prova disso é que temos estes 2 textos de Apocalipse, que a Igreja de Deus guarda os mandamentos de Deus. Não são 8, não são 9, são 10. E segundo a própria Bíblia usada pelos católicos, o 4º mandamento é o sábado, não é o domingo. O segundo mandamento diz para não adorar imagens, está lá na Bíblia Católica. Então, por que não seguir aquilo que a Bíblia diz? Então é importante que eu e você decidamos se queremos obedecer a Deus ou se queremos obedecer aos homens, se queremos obedecer aos padres ou a Jesus. Se queremos obedecer verdadeiramente àquilo que diz a Igreja ou àquilo que diz a Bíblia. Nós precisamos seguir aquilo que diz a Bíblia, se queremos ser salvos e perdoados. É importante nós termos isso em consideração. Então, Apocalipse, o capítulo 12, o verso 17, também diz assim. Não, 12, 17 nós já lemos, mas depois Apocalipse 14, melhor dizendo. E o verso 7 diz assim: dizendo com grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. Esta igreja anuncia o juízo. E adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Céu, terra e mar. Fixe estas palavras. Sabe de onde é que João extrai este céu, terra e mar? Do mandamento do sábado, que está em Êxodo 20. Em Êxodo 20 explica sobre a guarda do sábado. E como devemos guardar o sábado. E depois diz o porquê devemos guardar o sábado. E lá diz assim, porque em 6 dias fez o Senhor o céu, a terra e o mar. Então João está a citar o mandamento do sábado. Então qual é o sinal da lei de Deus no final dos tempos? É o sábado. E qual é o selo da besta? É o domingo. Então eu e você precisamos de saber a quem queremos agradar. Se queremos agradar às multidões, se queremos agradar a alguém que toda a gente segue, por mais que o amemos e devemos amá-lo, o Papa, todavia, se ele está errado, eu não vou segui-lo. Eu sigo a Cristo. Amo a ele, mas amo muito mais a Cristo. E sigo a Cristo. Porque ele é verdadeiramente aquele que me salvou. Aquele que a Bíblia diz que é o único mediador entre Deus e os homens. Que está a interceder no Santíssimo do Santuário por mim e por si. E o apóstolo Paulo diz em Hebreus que convinha-nos assim um sumo sacerdote separado dos pecadores, imaculado, sem mácula, sem ruga, sem pecado algum. E diz que ele está sempre a interceder por mim e por ti, pelos meus familiares e pelos teus, sempre. Então não precisamos de outros intercessores, porque ele morreu de uma vez por todas. Não precisamos de novos sacrifícios da missa. Não precisamos de confessar pecados, porque podemos ir diretamente ao trono da graça para obter perdão e graça em tempo oportuno, diz a Bíblia. Meu querido amigo, com quem é que eu e você vai ficar? Vamos ficar com assim diz a Bíblia ou assim diz o Padre? Assim diz o pastor ou assim diz Jesus? Assim diz o Papa e os padres, ou assim diz a Palavra de Deus, assim diz o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É importante que eu e você possamos ter uma resposta para estas perguntas. A quem queremos nós agradar? Aqueles homens, aquelas mulheres fugiram para o monte naquele tempo. Fugiram, escaparam. E a mensagem de Deus para mim e para si é: foge veloz para o monte, ó pecador, sem tardar, busca perdão junto à fonte, fonte que está a jorrar. Ele é gentil, bom e amável, quer só teu bem cada instante. Não fiques, pois, vacilante, mas venha Jesus sem tardar. Oh, venha Jesus sem tardar. Sente terror tua alma, buscas a paz, pecador, hás de gozar doce
doce calma junto do teu Salvador. Ele é gentil, bom e amável, quer só teu bem cada instante. Não fiques, pois, vacilante, mas venha a Jesus sem tardar. Oh, venha a Jesus sem tardar. Querido amigo, vamos orar. Senhor nosso Deus, abençoa este filho e esta filha. Abençoa na sua vida, nas suas decisões, no seu casamento. Abençoa este filho e esta filha e os seus familiares a quem esta pessoa ama, na sua escola, no seu local de trabalho. E, Senhor, dá-lhe na mente e no coração a decisão de se agarrar a uma força maior, sobrenatural, que é a tua força, para poder resistir e não se deixar levar pela corrente da maioria, mas seguir pelo caminho estreito que tu disseste que levava à salvação, e não o caminho largo que leva à perdição. Abençoa este teu filho e esta tua filha na sua decisão ao teu lado. Te peço e te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Meu querido amigo, inscreve-te, por favor, coloca o like, tá bom? Partilha isto com outras pessoas que precisam de ouvir esta mensagem, ok? E fica com Deus, que Deus te abençoe. Tchau, tchau.